A paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que tem tudo de bom para a minha vida e para a sua. É a palavra de Deus que tem amor, tem exortação, tem justiça, tem livramento, tem bênção. A gente lê na palavra, lutando para colocar ela em prática, erramos menos, buscando mais a graça do Senhor. E Ele está conosco. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Estamos trabalhando o livro de 2 Samuel. Hoje estamos no capítulo 13, onde falamos, que Davi pecou com Betseba, depois mandou matar Urias, teve o filho, Em seguida, quando passou o luto, ele manda buscar Betseba, depois o menino morreu. Tudo isso foi fases que ele passou, mas ainda vinha o mais difícil, porque tudo na vida tem consequência. Aí eu coloquei aqui, a desobediência traz consequência na família, sabia? Porque quando se desobedece na presença do Senhor, as consequências vêm para todos. Portanto, é muito bom a gente ler, para lutar, para colocar em prática e passar a obedecer o Senhor, para que não venham as dificuldades. Amém? Hoje estamos no capítulo 13, do 1 ao 22. A história de Amon e Tamar, os dois filhos de Davi, a filha e o filho. Lembra que o Senhor disse através de Natã que a mão dele ia pesar em Davi, começando pela família? Aí aqui começou as consequências. Porque ele fingiu que estava tudo bem, Depois do luto, manda buscar Betseba, fica com ele no palácio. A gravidez, ele era o pai, depois a criança nasceu, ele orou, jejuou, mas o menino morreu. Aí agora começa a cobrança de Deus. Quem faz algo errado, isso é eu, é você. Não pense que não fica impune não, que fica. E o Senhor vai permitir onde mais dói. Ele sabe. Conhece o meu agir, o seu. Ah, Deus é muito vingativo? Não, Ele é justo. Porque Davi não era segundo o coração dele, como diz a palavra, segundo o coração de Deus, mas ele não faz exceção de pessoa. Pode ser um obreiro, pode ser um pastor, pode ser uma ovelha, pode ser quem for. O Senhor é justo. Aconteceu depois disto, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amon, filho de Davi, amou. Absalão também era filho de Davi, Amon, filho de Davi, e Tamar também. Veja que situação. 3 irmãos. Angustiou-se Amon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Se apaixonou, uma coisa maligna, pela irmã. Às vezes a gente faz algo e foi o inimigo. Não, você já estava com aquilo no coração. O inimigo só te deu uma entrada, uma orientação. Por isso que a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi Jesus que disse isso. Tinha, porém, Amon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Era Jonadab homem muito sagaz. Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Quer dizer, era primo de Amon, primo legítimo. Cuidado com os amigos, seja parente, seja na igreja, seja onde for. Cuidado, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Veja o recado, veja o conselho de Jonadab, o qual lhe disse, porque tu te em ditado, o qual lhe disse, porque tu de dia em dia tanto emagrece, sendo filho do rei, não me farás saber a mim? Então lhe disse Amon, amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Veja que esse primo dele, aqui Jonadab disse, por que tu estás tão triste? A Bíblia não diz, mas pode ser que ele já sabia. Aí Amon diz assim, amo Tamar, irmão de Absalão. A coisa era tão errada que ele não disse minha irmã, ele disse a irmã de Absalão. Tem gente que quer fazer coisa errada, ou quando faz, quando já está no erro, culpa segundo ou terceiro. Não, estava no seu coração. A Bíblia diz que o homem faz plano.
A Bíblia diz que o coração é enganoso. Não culpe os outros dos seus erros, não. Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama, finge doente, e quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: peço que a minha irmã Tamar venha a mim, dar de comer pão, prepara a comida diante de meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Veja que o outro já fala que é a irmã dele, mas dá um conselho diabólico. Ainda instrui ele como ele fazer. Quer dizer, ele fez com mentira com o pai, né? Veja. Deitou-se, pois, Amon, fingiu-se doente, vindo revisitá-lo, disse Amon ao rei: peço que minha irmã Tamar venha e preparar 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Amon, teu irmão, e faz alguma comida. Veja que ele deitou, ele mentiu, né? Salmo 42, verso 7, diz que o abismo chamou outro abismo. Primeiro, ele disse o primo, que o primo deu um conselho diabólico. Depois ele mentiu, chamou o rei, e agora sua irmã ia lhe visitar. Mentira traz consequências. A Bíblia diz que o inimigo, o diabo, é o pai da mentira, que ele veio para matar, e roubar e destruir. E a Bíblia também diz que quem mente é filho do diabo. Vamos vigiar nisso. Foi Tamar à casa de Amon, seu irmão, e porém estava deitado. Tomou massa e amassou, fez bolo diante de seus olhos e cozeu os bolos. Tomou a frigideira e os tirou diante dele, porém ele recusou comer e disse: Amon, faze retirar todos da minha presença, e todos retiraram dele. Veja o que é armação, né? Ainda mandou todos os criados, aquele povo que trabalhava ali, ir embora. Então disse Amon a Tamar: traz a comida à câmara e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizeram e levou Amon, seu irmão, à câmara. Chegando-lhe para comer, pegou dela e disse: vem deitar-te comigo, minha irmã. Porém ela disse: não, meu irmão, não me force, porque não se faz assim em Israel, tão faça tal loucura. Quer dizer, ela disse que era uma loucura. Eu imagino o desespero dela, não é verdade? Pense na situação, isso aqui foi estupro. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? Tu seria como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço que fale ao rei, porque não me negará a ti. Quer dizer, naquela época, um irmão podia casar com o irmão. Se ele fizesse isso, Davi daria a mão dela. Mas só que ali era ação diabólica. Às vezes a pessoa diz que quer fazer algo, mas o inimigo botou no coração dele ou dela e ela quer fazer. Ela não vigia, ela não vai pedir socorro aos céus. A Bíblia diz: clama a mim, te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. A hora que o pecado tentar entrar no seu coração, clame, peça socorro que o Senhor chega. Ele é o socorro bem presente na angústia, glória a Deus. Porém ele não quis dar ouvido à sua voz, antes sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Forçou e estrupou, não é verdade? Depois Amon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor que a amara. E disse a Amon: levanta-te e vai-te. Quer dizer, era coisa do adversário, porque agora ele não teve amor, ele teve ódio. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E o Senhor disse que a mão do Senhor ia cair sobre a casa de Davi. Aí você diz: Deus permitiu uma coisa dessa porque já estava no coração dele e dela. E muitas vezes o Senhor dá livramento na minha casa e na sua, quando a gente está de joelho, quando tem alguém pagando o preço pela família. Tem tudo para aquela família ser destruída, mas tem alguém de joelho. Não esqueça disso. Aí os livramentos vêm. Por isso que é importante uma família, um marido, uma esposa ser fiel. Porque no meio das consequências veio os livramentos, veio o agir do Senhor. Mas aqui tinha tido pecado. Aqui Davi foi inconsequente. E os filhos dele também eram assim. Veja que situação. Então ela lhe disse: não há razão de me despedir assim, maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvido. Ela pediu em outras palavras socorro, mas ele só quis fazer aquilo e pronto.
Chamou o seu moço que servia e disse: põe fora a esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestia as filhas virgens do rei, e seu servo a pôs para fora e fechou a porta após ela. Você já pensou? Ser estrupada, depois os próprios funcionários do seu irmão, do seu pai, de botar para fora? Um abismo chamou outro abismo. E daqui para outros capítulos a gente vai ver as consequências do que Davi fez. Então Tamar tomou cinza sobre sua cabeça e a rapou de muitas cores, e a sua cabeça e a roupa de muitas cores que trazia, rasgou e pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando. O desespero, a dor, o choro, a humilhação, a rejeição era grande. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, e teu irmão não se angusteie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. Quer dizer, ela contou tudo a Absalão e ele mandou ela se calar. Por quê? Porque ele já tinha um plano na mente, outro abismo. Aí diz assim: e ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito sim lhe excedeu a ira. Porém, Absalão não falou com Amon nem mal nem bem, porque Absalão odiava Amon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Veja que a Bíblia diz que Davi se encheu de ira, mas não tomou providência, né? Era omisso na sua casa. Aquele homem guerreiro que lutava, que cuidava dos bens dos outros, né? Agia quando vinha uma causa para sua mão como rei, ele agia, ele era justo. Mas na sua família foi omisso. O mínimo que ele podia ter feito era fazer ele casasse com ela, ele só se irou. E Absalão, seu irmão, odiando Amon. Um abismo chama outro abismo. Consequência do que Davi fez com Urias. O que se planta, se colhe. Amanhã vamos dar continuidade. Aqui um irmão começou, estrupou uma irmã. E o irmão daquela que foi estrupada já estava calado e irado. Irmãos, a gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa. A gente tem que ter cuidado com nossas ações. Porque o pior não é na hora que faz, é depois as consequências. Amém? Lembre-se, a desobediência traz consequência na família. E era o que estava acontecendo na família de Davi. Que isso sirva de orientação, de esclarecimento e de livramento para a minha vida e para a sua. Que Deus mostrou a gente aqui que é um perigo. Conselhos malignos, mente vazia é a oficina do inimigo, como falam por aí. Então, que eu e você vigiem, estejamos de joelho pela nossa família, que a gente lute para perdoar quem nos magoou, porque muitas vezes a mágoa é muito grande, mas a gente orando chega a hora de Deus passar o bálsamo e dar a vitória. E isso em qualquer situação. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.